não pôde estar aqui com a gente hoje. Vou fechar aqui. Muito bem. Ok, gente. Sejam todos muito bem-vindos, agora sim, oficialmente. Nós falamos diretamente aqui, eu estou aqui no Espaço Nuvens, que são as novas dependências aqui onde a Movida fica, né? Deixa eu mostrar um pouquinho para quem não conhece aqui ainda. A gente está num espaço compartilhado de corretores, é um espaço dedicado para os corretores, bem aqui no coração aqui da cidade de São Paulo, próximo à Avenida Paulista. Então, Paulo Silva, se não tinha visto, se não tinha mostrado ainda para ele, esse aqui é o espaço de inovação. Já tinha visto, Renato, já tinha visto. Já tinha visto, né? E nós estamos aqui nesse espaço com a NS, né? Agora está tranquilo, que ainda é cedo, os corretores chegam um pouquinho mais tarde, normalmente, e daqui agora nós fazemos uma travessia do Atlântico e vamos lá para a cidade de Braga, né? Hoje você está em Braga, Paulo? Paulo Silva, nos ouve? Paulo? Agora sim, Renato. De vez em quando falha. Sim, ok. estou a ouvir bem. Perfeito, perfeito. Você está falando de Braga hoje, não é, Paulo? É? Sim, estou em Braga hoje, estou em casa. Hoje é feriado em Portugal. Hoje Hoje é é o feriado. dia 5 de outubro, o dia da restauração da República, 1910, 5 de outubro de 1910. A República foi implementada em 1619, no dia 1 de dezembro de 1619, mas hoje é dia feriado porque é a restauração da República. Como sabe, tivemos depois um período de monarquia. No século XIX, a nossa corte foi para o Brasil, São Paulo, etc, etc. E então estamos hoje é feriado em Portugal porque é a restauração da República, que foi feita em 1910. E é feriado. Muito bom, muito bom. E ontem vocês fizeram ponte e trabalharam normalmente? Bem, quem tem que trabalhar, trabalhou. Quem tem como atividade ser engenheiro fez ponte, não é? Fez ponte. Os engenheiros fizeram pontes. Muito bom, muito bom. E a gente que trabalha com foco nos resultados, né, Paulo? Não tem ponte, não tem feriado. A gente trabalha todos os dias praticamente, né? Paulo, Todos os dias, todos os dias, todos os dias. é uma honra a gente ter você aqui com esse grupo super seleto de corretores que participaram aqui com a gente, que vem participando com a gente de uma trilha de desenvolvimento, de especialização em seguros de vida, né? E sempre trago os ensinamentos que eu tanto aprendi com vocês aí em Portugal, também lá na França com o pessoal da Prevoar, sobre métodos de venda, sobre prospecções, sobre a criação de um estudo personalizado, dos agendamentos de visitas, da apresentação de uma proposta com foco muito mais em benefícios do que nas características do produto, enfim. Isso dito por um brasileiro é muito comum aqui. Agora, a experiência do mercado europeu, a gente sabe que é bem diferente, né, Paulo? E Sim. Principalmente na questão dos seguros, né? Eu acho que o mercado de seguros no mercado europeu, em especial, ele é bastante desenvolvido, não é, Paulo? É. Sim, para dar uma ideia, saiu no dia 30 de setembro o relatório português, relatório da autoridade, que é equivalente à SUSEP, nós é ASF, que era o ISP, saiu o relatório 30 de setembro sobre toda a indústria seguradora. Isto é o relatório de 2020, até 2020. Só para vocês terem uma ideia, e depois isto é uma questão de olharem
cada um, enfim, interpretar os números como entender. O relatório está disponível, são cerca de 260 páginas, leva algum tempo a ler. Mas o mercado europeu representa hoje, em termos mundiais, cerca de 25%. 25%. O asiático representa cerca de 27%. Da América do Norte, cerca de 40%, 42%. E o vosso, onde vocês estão, da América do Sul, eu não tenho os números do Brasil, não tive oportunidade de ver, representa, tenho aqui um apanhado, representa cerca de 2,5%. Ok? Estamos a falar da América do Sul, onde vocês estão, onde está o Brasil. Depois temos a Oceania, cerca de 1%, e a África, cerca também de 1%. Como vê, os Estados Unidos domina também ao nível dos seguros. A produção, a carteira de seguros é cerca de 40%, 45% ou 48%. Nós, na Europa, somos cerca de 500 milhões de habitantes, ainda temos muito para fazer, mas quando eu vejo o Brasil, que é cerca de 200 milhões de habitantes, que é um pouco menos de metade, se tem esta cota de parte de mercado a nível mundial, tem de facto muitas oportunidades pela frente nos próximos anos, nos próximos tempos, nas próximas decenias. Isto, enfim, os seguros estão muito ligados, ou a produção de seguros está muito ligado ao desenvolvimento das sociedades. Já sabemos, por exemplo, em Portugal, mas também na Europa, mas também nos Estados Unidos da América, quanto menor for o desemprego, quanto menor for a curva de Gini, ou seja, maior é a poupança, maior é a procura de seguros, enfim, há mais fábricas, as pessoas também preocupam-se mais com o segundo nível da sua proteção, como sabem, na pirâmide de Maslow. Enfim, tudo isso é importante e claro que as sociedades têm uma tendência para evoluir. Há períodos, há anos, as coisas são mais difíceis, mas o Brasil, ou pelo menos a América do Sul, mas eu sei que o Brasil é um pouco o retrato também da América do Sul, ainda há muito trabalho para fazer. Mas Portugal está a este nível dentro da média europeia, não estamos no fundo de todo, somos cerca de 10 milhões de habitantes, estamos ao nível da União Europeia, bem a meio da tabela. Muito bom, muito bom. E em termos de crescimento, né? Quando a gente diz que ainda o mercado brasileiro ainda é muito pequeno, quer dizer que ele ainda tem muito para crescer, né? Eu acho que ainda tem um grande passo que a gente está dando ultimamente aí com as empresas de tecnologias, as insurtechs e tudo mais, né? E tenho certeza que isso deve impulsionar bem o mercado de seguros no Brasil. Aqui, o que a gente percebe é que existe um grande domínio da venda por banco, né? Aí em Portugal é um pouco semelhante também, não é, Paulo? Sim, os bancos hoje representam, e no que diz respeito ao ramo vida, aos seguros de pessoas, o banco hoje tem cerca de 80% do mercado do ramo vida. No ramo não vida, o banco tem cerca de mais ou menos 30%. O resto é feito pelo corretor ou pelo mediador, como cá nós designamos. O vida é feito pelo banco, muito do vida que é feito pelo banco é uma venda de oportunidade, na medida em que conhece bem o cliente, sabe de facto a disponibilidade e a vida do cliente, a disponibilidade que tem, e muitas vezes utiliza esse conhecimento para vender seguros de vida. Mas quando estamos a falar de seguros de vida, estamos mais a falar de seguros de poupança, que no Brasil vocês chamam seguros de previdência. Porque o resto, onde é necessário uma especialização para os seguros de risco, em caso de morte, em caso de cancro ou câncer, enfim, tudo isso o banco já não consegue ter o mesmo desempenho, a mesma performance. Ocorre, contudo, que quer nós queiramos, quer não, há uma oportunidade que o banco aproveita bem, que é de fazer a venda cruzada. Se a pessoa necessita de um crédito, o banco diz, ok, eu concedo o crédito hipotecário, por exemplo, para a casa ou para o automóvel, seja o que for, e ao mesmo tempo vende um seguro. Enfim, a legislação permite que isso aconteça, o grau de proteção que o cliente tem nem sempre é mais adequado.
Eu costumo dizer, quando eu pretendo comprar, vamos imaginar, carne, eu não vou à peixaria. Eles podem ter lá até carne congelada, mas eu vou a um talho. Enfim, e os bancos tanto me vendem uma viagem, como me vendem outro produto qualquer, como me vendem seguros. É duvidoso que eu fique bem servido. Muito bom. Só fazendo. Tá todo mundo percebendo bem o que você está dizendo, Paulo. E quando o Paulo Silva diz Eu estou a talho, falar sem sotaque. tá perfeito, Paulo. Não precisa nem de tradução simultânea, nem de legendas embaixo. Só uma tradução da expressão talho que o Paulo Silva falou é açougue, né? É o que nós chamamos aqui de açougue, né? Perfeito, Paulo. Muito bom. E, o Paulo, e nesse cenário, e partindo Porque do macro, eu posso vos contar uma pequena história. Eu sei que o sim, Renato gosta muito que eu conte histórias. Eu sim, esta não a tenho de memória, mas já que me lançaste a deixa do banco, eu vou-vos contar uma pequena história. Mas tem muito a sim, ver com a atitude, tem muito a ver com o posicionamento, tem muito a ver com a oportunidade. Dois ladrões entraram num banco, eu vou ler também para não esquecer nada. Dois ladrões entraram num banco numa pequena cidade. E um deles gritou: não se mexam, não se mexam. O dinheiro pertence ao banco, mas as vidas são vossas. Estavam lá os clientes todos. Imediatamente todas as pessoas deitaram-se no chão, em silêncio e sem qualquer pânico. Lição número 1. Este é um exemplo de uma frase dita corretamente. E na altura pode fazer toda a gente mudar a sua visão do mundo. Ou seja, de facto, o dinheiro é uma coisa e a minha vida é outra. Uma das mulheres que estava no banco, uma das clientes, estava deitada no chão de uma maneira um bocadinho, vamos dizer, um bocadinho provocante. Um dos assaltantes aproximou-se da senhora e disse: ouça, minha senhora, isto é um roubo, não é uma violação, por isso, por favor, haja corretamente, tenha calma, não se precipite, porque nós viemos aqui para assaltar o banco. Lição número 2. Este é um exemplo de como pode comportar-se ou como se deve comportar de uma maneira profissional, ou seja, falar com as pessoas, acalmar as pessoas e concentrar-se apenas no objetivo. No caso aqui dos assaltantes, o objetivo era assaltar o banco. No decorrer do assalto, o ladrão, eram dois, o ladrão mais jovem, que tinha um curso superior, tinha uma formação superior, disse para o assaltante mais velho, que tinha apenas o ensino secundário: olha lá, se calhar devíamos contar todas as notas para saber quanto é que vai render o assalto, não achas? E o mais velho diz: não sejas parvo, não vamos ter tempo, por isso vamos levar o dinheiro e depois, logo à noite, no telejornal, há de aparecer a notícia a dizer quanto é que nós roubamos, o montante do assalto. Lição número 3, então. Este é um exemplo de como a experiência da vida é mais importante do que a educação superior. Ok? Ou seja, não perder tempo com coisas que não são importantes naquele momento. Após o assalto, o gerente do banco, que estava lá, disse ao caixa: vamos chamar a polícia e dizer-lhes o montante que foi roubado. Espere, diz o caixa. Espere. Porque é que nós não vamos acrescentar mais 800 mil dólares, ou 800 mil euros, ou reais, seja o que for, que tirámos há alguns meses? E assim dizemos que também esse valor foi roubado no assalto de hoje. Lição número 4. Este é um exemplo de como se deve tirar proveito de uma oportunidade que surja. No dia seguinte, foi então relatado nas notícias que o banco tinha sido roubado em 3 milhões de euros. 3 milhões de euros. Os ladrões contaram o dinheiro, mas encontraram apenas 1 milhão. Um deles começou a resmungar, insatisfeito, e disse assim: nós arriscámos as nossas vidas por apenas 1 milhão, enquanto a administração do banco rouba 2 milhões, sem trabalho nenhum, sem prestaginar e sem correr riscos. Moral da história: talvez seja melhor aprender a trabalhar dentro do sistema bancário
em vez de ser um simples ladrão. Lição número 5. Este é um exemplo de como o conhecimento pode ser mais útil do que o poder. Moral da história. Dá uma arma a alguém e ele pode roubar um banco. Dá um banco a alguém e ele pode roubar toda a gente. Pronto, isto é uma brincadeira que eu faço. Eu não sei se está aqui algum bancário, já trabalhei na banca. Eu não sei se está aqui algum bancário, mas é só uma brincadeira para dizer de facto que há uma diferença significativa entre a forma como o banco, e em Portugal e na Europa têm acontecido coisas muito estranhas, em a forma como o banco aborda o dinheiro e a forma como nós, seguradores, abordamos o dinheiro, que nós estamos a falar de facto de risco e o banco está a falar de outro tipo de risco. Não foi uma piada, Renato. Eu adorei. E adorei o raciocínio, né, dos ladrões ao dizer, não vamos contar as notas, vamos aguardar as notícias aí da televisão, né? Esse raciocínio foi espetacular. Ô, Paulo, e é semelhante, os bancos aqui no Brasil também dominam a venda de seguros de vida, e eu costumo dizer que tem um motivo especial porque eles vendem tanto. Primeiro, porque eles têm metas a cumprir. E segundo, e porque eles têm metas a cumprir, eles oferecem. Então, eles oferecem. O que é que falta para o corretor, às vezes? Ter metas e oferecer, fazer o que os bancos fazem, né? Então, eu percebo que cada vez mais a venda especializada, a venda consultiva, o aconselhamento, né? Como eu aprendi com vocês aí e com os conseillers lá na França, né? Que a gente andou bastante lá. Essa venda consultiva no seguro de vida, ela acaba fazendo a diferença na manutenção de uma carteira rentável e saudável, né? Um exemplo disso é a perenidade. Que uma empresa como a Prevoar construiu nos últimos 100 e tantos anos, 111, se não me engano, né? E o quanto a Prevoar, que completou agora 25 anos em Portugal, e você está lá desde do primeiro tijolo que foi colocado por você. Como que uma seguradora se mantém por tanto tempo assim, de forma tão perene e continuando a crescer de uma forma realmente exponencial, como vem crescendo, né? E em especial, trabalhando só com seguros de pessoas, né? Com seguros de vida nos últimos anos e de um ano para cá, com seguros de saúde também. Aproveito para perguntar e até para pedir para você apresentar, para quem não conhece o Grupo Prevoar, dentro desse contexto do mercado europeu, quem é o Grupo Prevoar e quem é a Prevoar Portugal, até para que todos aqui situem. Ok, obrigado. Bom, o Grupo Prevoar é um grupo segurador francês, fundado em França em 1910. Enfim, passou a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, houve nesse período e nesse entretanto, nomeadamente logo a seguir à Primeira Guerra Mundial, uma série de nacionalizações, mas o Grupo Prevoar continuou, enfim, a sua atividade principal, que é segurar pessoas. Prevoar, antes de ser Prevoar, chamava-se Devoir é dever. Entretanto, adquiriu e juntou-se e depois adquiriu a Prévoyante. Prévoyante é previdência. No nosso conceito europeu e francês e português, nomeadamente, previdência é prever, é o risco. Eu sei que no Brasil o oposto é mais a poupança, ou seja, o aforro para a aposentadoria ou para a reforma. Então, hoje, Prevoar, a designação Prevoar, é Prevoar de prévoyance e voir de devoir de dever, ou seja, eu tenho um dever de previdência. A Prevoar iniciou não em Paris, onde tem a sua sede já há mais de 90 anos, mas no início foi no norte de França, tipicamente cidades e uma região francesa de mineiros, de pessoas que tinham uma esperança de vida muito curta, e que tinham na altura muitos filhos e deixavam então os filhos com dificuldades e as famílias com dificuldades.
E os fundadores da Prévoit, que eram 4, criaram não só seguros e um seguro específico para esse tipo de população, cuja esperança de vida era muito curta, mas também todo um método de venda de seguros. E aí é que foi, digamos, a parte inovadora da Prévoit. E, além do seguro, eles disseram, ouçam, os senhores não vão comprar o seguro, os senhores não vão ter que gastar dinheiro com os seguros, ou seja, não vão ter que adquirir o seguro. O que vou propor é que os senhores trabalhem e que, através do vosso trabalho, vocês consigam pagar o vosso seguro. E então desenvolveu-se aí o chamado método da cooperação. Ou seja, vamos dizer, os trabalhadores das minas, os mineiros, com mais, enfim, mais vocação, mais habilidade, e alguns não tinham nem essa vocação, nem essa habilidade, mas foi desenvolvida, enfim, a partir do querer, tudo é possível, a partir que quando as pessoas querem, tudo é possível, é o que eu digo muitas vezes, e não eu dizia isso em Aveiro, que a diferença entre um atleta de alta competição e um atleta de não alta competição ou mediano está na mentalidade. Está na mentalidade. Está na mentalidade, é na cabeça. Ambos têm 2 pernas, têm 2 braços, mas é a cabeça que faz a diferença, é o treino e essas coisas todas. Bom, o Cristiano Ronaldo que o diga, né? O Cristiano Ronaldo que o diga e o Renato Gonçalves que o diga, ó, exatamente. É. Bom, tudo isso está na mentalidade. A mentalidade é que faz a grande diferença, como vocês sabem, ou como vocês imaginam. Bem, e o Grupo Prévoit, o que é que fez? Pôs os mineiros a venderem seguros. Alguns não vendiam, mas davam a chamada cooperação, ou seja, as chamadas leads, hoje chamados leads, mas é que era a referência, e por cada referência recebiam um determinado montante, e se tivessem 5 referências, havia um efeito exponencial e por aí fora. Ou seja, as pessoas podiam, efetivamente, subscrever seguros para proteger a sua família em caso de morte, por exemplo, mas ao mesmo tempo não tinham que fazer um esforço financeiro, mas sim, de facto, facilitar e dar contactos e transmitir contactos, e alguns vendiam e alguns até se transformaram em grandes vendedores. Foi assim que a Prévoit se desenvolveu. Através do quê? Através do método da cooperação, ou seja, a bola de neve, que nós chamamos a bola de neve, a partir de um contacto, obter vários contactos, e também através depois de todo o trabalho de aconselhamento. Isso, o aconselhamento entra numa área muito importante na tomada de decisão, porque se eu me posiciono como vendedor, eu estou muitas vezes mais a olhar para a parte técnica do seguro. Se eu me coloco como conselheiro ou consultor, eu estou numa área muito mais prática e muito mais humana da minha atividade. Ou seja, quando eu dou um conselho, não é a mesma coisa do que eu estar a propor um produto. Daí que muitas vezes quem vende um automóvel não é um engenheiro mecânico que percebe bem da mecânica do carro, é sim um comercial, que vai mais pôr o cliente a desfrutar sobre as qualidades que o automóvel tem, o que o automóvel vai proporcionar, mais do que as motorizações, os consumos e etc, etc. Com certeza que o vendedor sabe isso tudo, mas não é o papel dele focar sobre isso. É sim dizer ao cliente, ouça, este automóvel vai proporcionar isto, aquilo e aquilo. No caso dos seguros, o que nós, e no ramo vida ou no ramo de seguros de pessoas, o que nós fazemos é simples. Nós damos a oportunidade às pessoas, desde que elas possam, desde que elas queiram, damos a oportunidade às pessoas de ter um determinado capital ou um determinado, enfim, seguro com capitais para situações que nós sabemos que elas existem, que podem ocorrer a qualquer momento, mas que as pessoas não têm que se preocupar com elas, sobretudo com os seus efeitos económicos, que de facto o que se trata é da questão económica. Para isso, o que nós temos é um conjunto de garantias ou de coberturas que podem responder economicamente ou financeiramente a essas dificuldades. Enfim, a Prévoit foi desenvolvendo isso. Em Portugal, a Prévoit em 93, 94, 1993, 1994, desenvolveu uma série de estudos e a Prévoit, para ganhar, enfim, a sua projeção e poder expandir a sua experiência,
fez uma série de estudos, e Portugal, na altura, com a União Europeia, que eram 12 países, era o país que, enfim, com maior taxa de desenvolvimento, mais jovem da União Europeia, enfim, tudo isso. E veio para Portugal e nós iniciámos a nossa atividade precisamente de forma oficial no dia 17 de setembro de 1996. Hoje, em Portugal, nós somos uma seguradora nacional em todo o país, fomos, enfim, como fez o nosso fundador, Dom Afonso Henriques, fomos conquistando o nosso país, não pusemos nem os judeus nem os mouros fora do nosso país, enfim, fizemos um pouco, chega para lá alguns, nomeadamente aos espanhóis, enfim, fomos implantar em Portugal. Hoje nós temos cerca de 900 mediadores. Mediadores é o equivalente ao que vocês têm como corretores. Corretor. E temos cerca de 60 mil segurados. Enfim, temos uma carteira uma carteira. Temos um portfólio ou temos uma gama de produtos que acompanha o segurado, praticamente não ele, mas o seu filho, desde o nascimento até depois do período de trabalho. Enfim, temos uma série de soluções que tentámos monitorizar, que tentámos responder. É isto a Prévoir, e somos nós, temos cerca de 16 escritórios. Em Portugal, a tradição de vida não é ter muitos escritórios, porque vamos ao encontro do cliente, mas é isso que nós fazemos. Em termos de mediadores, eu penso que o Renato ia colocar a pergunta, em termos de corretores. Hoje, os nossos corretores são multisseguradoras. Até 2009, até 2019, nós tínhamos cerca de 30% que eram, vamos dizer, exclusivos e cerca de 70% que trabalhavam com outras seguradoras, mas com a entrada em vigor da Lei da Distribuição de Seguros, uma lei europeia, os mediadores exclusivos terminaram e temos então mediadores que trabalham connosco com outras seguradoras. Enfim, temos alguns que não têm exclusividade, mas trabalham connosco de uma forma preferencial. E o que nós apostamos é, de facto, que em cada vez que o nosso mediador, o nosso corretor esteja com um cliente, nós sejamos a preferência ou pelas garantias, ou pela qualidade do serviço, enfim, ou pela simplicidade da forma como o nosso corretor, o nosso mediador pode propor ou pode fazer a subscrição, ele opta pela Prévoir, mas nós somos uma de 14, 15, 16, 30, enfim, esse é que é o grande desafio que nós temos hoje. Olha só, né, gente, o Paulo apresentou agora exatamente o perfil da equipe comercial que a Prévoir tem em Portugal, e o Paulo é o líder de toda essa equipe, de todo esse time, de mais de 900 pessoas, dividido entre 16 escritórios, né, pelo país. São 3 coordenadores, não é? 3 ou 4, Paulo? 3 coordenadores, né? Damião, Maria do Carmo e Paulo Barros. Já estive no terreno aí com todos eles aí. E, além desses coordenadores, vocês têm aí os supervisores, né? Que são aqueles que acabam emergindo da própria equipe comercial, não é, Paulo? Vocês têm uma filosofia bem interessante e a gente se inspira muito nesse modelo para a gente trazer esses convidados que estão aqui hoje conosco, tão especiais, e que estão atentos aqui te acompanhando, Paulo. As equipes, elas são formadas inicialmente com base nos próprios corretores, não é, Paulo? Vocês tinham anteriormente uma equipe própria, né? Vocês tinham equipes de venda direta, assim podemos dizer, e ainda assim eram corretores habilitados, certificados, né, pela ASF, e hoje são todos corretores, a gente pode chamar de liberais, é isso? Liberais. São liberais, perfeito. O que esses corretores hoje, aqui a gente precisa passar por um período aqui na escola, um curso, né, para tirar a habilitação, que aqui a gente chama de SUSEPinha, que é Vida, Previdência, Saúde, Capitalização. É um curso que dura mais ou menos de 5 a 6 meses, e o certificado é que nos habilita a ser corretor de seguros credenciado lá na SUSEP. Em Portugal é parecido, só que a diferença
é que as próprias seguradoras acabam sendo certificadoras também, não é, Paulo? Sim, algumas seguradoras podem certificar, ou seja, podem formar e depois apresentar a certificação das pessoas. A Prévoire até 2019 nós certificávamos e a partir de 2019, com a entrada em vigor da nova lei da distribuição de seguros, a DDS, Diretiva da Distribuição de Seguros, no fundo esta diretiva, o que é que ela diz? Diz que segurador, companhias de seguros, o corretor ou o mediador e o mediador ligado, por exemplo, a banca, somos todos distribuidores. Cada um tem o seu papel, cada um tem a sua responsabilidade. Mas, no fundo, nós somos todos distribuidores. E desde a concepção do produto até o acompanhamento do produto e o papel junto do segurado, somos todos distribuidores. Cada um tem o seu papel, tem a sua função, mas, no fundo, somos todos distribuidores. É quase como numa equipa de futebol, num time, somos todos jogadores, só que alguns são defesas, outro é o goleiro, outro é o avançado, e etc, etc, e cada um, enfim, nosso papel é distribuidor e depois temos funções diferentes dentro dessa distribuição. Ora bem, em Portugal, as pessoas para trabalhar na atividade da mediação de seguros, agora distribuição de seguros, têm que estar habilitadas. Podem estar habilitadas somente para o ramo vida, seguro de pessoas, podem estar habilitadas somente para o ramo não vida, seguros de bens, patrimoniais, ou para ambos os ramos. Depende, então, o tipo de habilitação que as pessoas procuram e têm que fazer formação. Há muitas formações feitas através do sistema ou das plataformas e-learning, menos agora e com o Covid a situação agravou-se, mas também formações presenciais e, no fundo, as pessoas têm uma centena de horas a passar desde a legislação, a organização da atividade seguradora, a especificidade das modalidades de seguros, os direitos e obrigações, o que é um contrato de seguro. Enfim, há um tronco comum e depois, consoante a certificação, as pessoas ou vão mais para o vida ou vão mais para o não vida. Além disso, hoje, qualquer corretor tem que apresentar todos os anos uma formação de aperfeiçoamento, ou seja, tem que demonstrar que frequentam um curso com o mínimo de 15 horas de formação de aperfeiçoamento. Essa formação de aperfeiçoamento tem que ser reconhecida, pode ser branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo, pode ser numa ótica até mais comercial, pode ser numa ótica dos produtos financeiros ligados a fundos de pensões, numa ótica de fiscalidade. O que é certo é que o mediador ou o corretor, para ser renovada a sua certificação, o seu registro, perdão, ele tem que apresentar 15 horas no mínimo anuais de formação, de aperfeiçoamento ou formação contínua. Esta é uma novidade e então há todos os anos, e sobretudo agora no período final do ano, há muitas formações, de forma que o mediador ou o corretor apresente esse tipo de formação. Quer ele, quer os seus colaboradores, não é? Muito bom, Paulo, muito bom. Assim, eu acho que o corretor de seguros, ele é quase como que um médico, né? A medicina vai avançando, o médico não pode estar preso lá no passado. O corretor também, ele vai tendo que avançar à medida em que o próprio mercado vai se desenvolvendo e vai criando novas ferramentas, novas formas de trabalho, né? E aí eu já até aproveito para emendar uma pergunta para você, Paulo, que tem a ver com o tema do nosso encontro de hoje, que é a questão da prospecção, né? Como que o corretor hoje faz esse trabalho de prospecção no mercado português, em especial aí os seus 900 agentes que vocês têm aí, mediadores que vocês têm no mercado português? Como que é, a grosso modo, é claro que cada um tem a sua particularidade, a sua forma de prospecção, mas existem hoje corretores tradicionais que fazem a prospecção telefônica, o agendamentos, as entrevistas, e já temos hoje corretores digitais que fazem todo o processo de forma online, através de sites e canais digitais. Como que está hoje a realidade? Bom, só para fazer um pequeno enquadramento, para explicar então como é que se trabalha em Portugal, como é que trabalha o mediador. Desde a entrada, e um pouco antes da entrada em vigor desta diretiva, em Portugal havia cerca de 25 mil corretores ou mediadores.
Em 2007, que entrou uma, ou seja, antes ainda entrou em vigor também uma lei da mediação de seguros, éramos havia cerca de 45 mediadores. Ou seja, de 2007 para 2019 passámos sensivelmente, mais coisa, menos coisa, de 47 mil para 25 mil. Atualmente, em Portugal, há cerca de 15 mil mediadores. Okay? O porquê desta diminuição tem muito a ver com a forma como é desenvolvida a atividade. A atividade é cara, porque, enfim, há impostos a pagar, há deslocações, tudo isso é necessário. Mas o que nós verificamos, e fica aqui uma chamada de alerta, é que as pessoas que abandonaram a atividade são pessoas com mais idade. Porquê? Porque não conseguiram adaptar-se às novas técnicas de trabalho. Okay? Para além da pressão que há em termos de custo da atividade, há também a forma de trabalhar. Ou seja, e uma das formas de trabalhar, o que mudou, é olhar para o funil da venda, a todo o funil da venda, e pensar claramente que eu só consigo vender se eu conseguir ter clientes. E para ter clientes, chama-se, ou potenciais clientes, a isso chama-se ter prospecção. Okay? Há várias formas de fazer prospecção. De facto, hoje nós temos, por exemplo, nas nossas equipas comerciais, temos já alguns que obtêm leads através do Google, ou enfim, também do Facebook, e obtêm uma série de leads. Ou seja, esse tipo de venda e esse tipo de lead é uma lead que aposta só e somente no prémio. Ou seja, preço do seguro para conquistar, enfim, mercado. Mas depois, por exemplo, nós temos hoje o mercado português, para vocês terem uma ideia, a idade média do mediador é cerca de 40 anos. E o que nós temos vindo a assistir, o que é extremamente interessante, são as novas inscrições que têm ocorrido entre os 18 e 25 anos, 18 e 35 anos de idade, ou seja, são pessoas relativamente novas que têm vindo a inscrever-se. Em termos de proporção, nós temos cerca de 35% a nível nacional, e a Prevoal também tem isso, cerca de 35% são senhoras e cerca de 65% então são homens. Mas em termos de desempenho, as senhoras têm um desempenho muito mais forte do que os homens, ou seja, têm uma produtividade que depois, mais tarde e mais à frente, também se faz sentir na eficácia, ou seja, fazer o mesmo, mas com menos custo ou com menos tempo, ou seja, maior rentabilidade da atividade são as senhoras. Porquê? Porque apostam muito mais forte, apostam melhor nas 3 ou 4 fases de todo o funil da venda. Onde é que as senhoras têm hoje um desempenho, por exemplo, ou os corretores que trabalham com vários tipos de leads têm um melhor desempenho? É precisamente não no momento da venda, não no aconselhamento, mas sim na prospecção. Conseguem fazer uma qualificação da prospecção muito melhor do que fazem outro tipo de corretores. Eu vou dar um exemplo. Uma qualificação ou uma prospecção qualificada através de uma senhora, a senhora vai ser recomendada, certeza absoluta, enquanto que o homem tem que fazer muito mais esforço para ser recomendado. Olha, aquele é bom para os teus seguros, para os teus filhos, para ti, para a poupança, para a reforma, para o seguro da casa, para o crédito. As senhoras, como atendem melhor e aconselham melhor, ou seja, conseguem obter prospecção, conseguem depois continuar a sua atividade com muito mais sucesso ou com menos esforço. Eu não sei se me fiz entender. Isto é muito interessante. Perfeito, perfeito. Quer dizer, as mulheres têm um desempenho muito melhor, não só pelo fato de serem mulheres, mas porque elas são muito mais, a gente pode dizer, mais disciplinadas com relação ao foco e às etapas do processo de venda, é isso? Exatamente. Os homens são mais por improviso, por impulso, e as mulheres são muito mais organizadas. Enfim, há de ter muito a ver com as senhoras, com a forma como, enfim, a mentalidade das senhoras, já teve muito a ver com estas coisas. Enfim, não sou psicólogo, não estudei a matéria, mas o que nós verificamos, de facto, é que há uma disciplina, percebem bem o que é a prospecção, percebem bem o que é o aconselhamento, percebem bem o que é o momento da venda. Os homens, enfim, facilitam muito mais e, por assim dizer, muitas vezes não fazem as coisas porque têm sempre um pequeno trunfo na manga, mas sempre porque o trunfo nem sempre funciona, não é? Ora bem, os nossos, agora para responder Sensacional, diretamente Paulo.
Para responder diretamente à tua pergunta, bem, hoje não há uma verdadeira prospecção como havia no passado. Cada um faz a sua prospecção. O que eu digo é o seguinte: eu vejo muitas coisas sobre a prospecção, até muitos livros e até algumas conferências, formações sobre a prospecção, muitas opiniões também sobre prospecção. Bem, o que nós temos que ter ciente é que a prospecção é a etapa mais importante. Hoje, quando eu estou a ver televisão, ou quando eu estou com o rádio no automóvel, no carro ligado, ou quando estou na internet, ou quando estou, enfim, o que as empresas estão a fazer é promover os seus produtos, mas para obter leads, para obter prospecção, para captar a minha atenção, despertar o meu interesse. Elas perceberam isso. Isso custa muito dinheiro. Nós, na nossa atividade, não precisamos gastar tanto dinheiro quanto isso. O que nós temos de saber é, de facto, que se não fazemos prospecção, não estamos a assegurar a continuidade da atividade. Agora, se há técnicas para o fechamento do negócio, e há técnicas para aconselhar ou para estar a ouvir o cliente, ou se há técnicas para apresentar uma determinada solução, existem, de facto, técnicas também para fazer prospecção ou para obter prospecção. Eu não sei se depende depois do perfil ou o tipo de estratégia de negócio, mas há prospecção. O que é importante, também vou referir, é o seguinte: eu fiz já em março deste ano, enfim, já estávamos a retomar, nós os primeiros 3 meses voltámos a ter um confinamento muito severo cá em Portugal, e o que me preocupou não foi os negócios durante esse período de confinamento, foi o pós-confinamento. Ou seja, os meus corretores, os 900, enfim, nós temos cerca de 900 corretores ou mediadores, mas eu tenho 40 responsáveis comerciais, como o Renato dizia, são 3 responsáveis de região, claro que eu tenho por cima a área do marketing, a área da comunicação, tudo isso é sob a minha responsabilidade, ou seja, enfim, e perceber depois com o meu marketing, com a minha comunicação, com o meu apoio à rede comercial, com o meu departamento de formação, o que é que ia ser depois desses 3 meses do confinamento. As pessoas fazem falta ou não fazem? Estão a acrescentar valor ou não estão a acrescentar valor? Qual é a proposta de valor que esses 900 corretores têm? E para isso eu tenho não só os supervisores, são os chefes de equipa, mas também tenho os chamados inspectores de região, ou seja, o país está dividido em 3 zonas, mas depois, como as zonas são relativamente grandes, ainda tenho mais 7 pessoas abaixo, depois é que tenho o supervisor e depois é que temos então o corretor. Enfim, nós apostamos muito na proximidade. O importante é saber o que é que nós estamos a acrescentar, o que é que nós levamos. Então, pedi e perguntei, enfim, fizemos esse trabalho para perceber o que é que uns tinham como, ou qual era o motivo de uns terem mais desempenho antes do Covid, durante o Covid e depois para podermos projetar para pós-Covid. E outros não ter tanto desempenho. Olha, e a resposta foi muito simples. Antes eram os que tinham mais prospecção, durante o Covid é os que tinham mais prospecção e hoje é os que têm mais prospecção. É verdade, isto é tão simples quanto isso. Não foi mais simpatia, não foi mais conhecimentos técnicos, não foi mais não sei o quê, não foi mais atrevimento e sem ter medo de ir ao contacto das pessoas com máscara, sem máscara, videoconferência, não foi absolutamente nada disso. Uns tinham mais prospecção e outros tinham menos. Uns tinham mais disciplina na prospecção e outros tinham menos disciplina na prospecção. Isto para te explicar, ou para vos explicar um bocadinho a nossa realidade cá em Portugal. Quer dizer, mais uma vez, né, o que faz a diferença no resultado final do corretor é a atitude, né? Porque se o corretor não toma a atitude de dar o primeiro passo em direção à prospecção diária, os resultados não aparecem. Então, tudo começa com o primeiro passo, né? Deu o primeiro passo e a gente tem aqui grandes especialistas aqui na nossa sala. Quero até aproveitar para dar bom dia a todos aqui. Genivaldo, a Luciana Gaeta, o Leonardo Maia, a Márcia Maedo, Marcos Soeiro. Alô! Todos aqui são as nossas referências. Que Leonardo a gente chama de Lima, o COI Soluções, a Márcia Maeda,
o Marcos, o Genivaldo Marinho, o Goodman Seguros, enfim, bom dia e boa tarde a todos. Sim, Bom senhora. dia. Vamos ver aí o Marcos com o Douro, a imagem do Douro. Bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. O Joaquim e a Maiara, os representantes do estado do Rio de Janeiro aqui. Grande Senhora. Joaquim, deu uma paradinha lá, estava contando dinheiro, agora deu uma paradinha. JM consegue consultadoria. Sempre conto muito rápido, Renato. É R$ 4,35. Sempre conto muito rápido. Ok, Renato, se quiserem colocar alguma pergunta, se houve algo que vocês não perceberam, se houve algo em que eu não fui, enfim, tão claro, se quiserem que eu responda um pouco mais, que eu vá um pouco mais longe, se eu puder, eu faço isso, tenho muito gosto. Foi o que nós combinámos com o Renato, enfim, é um painel, digamos, aberto. Perfeito, perfeito. O Marcos já levantou a mão ali para uma pergunta, e eu queria emendar também uma pergunta. Quais são o que você considera hoje, entre os produtos Prevoar, aquelas que você considera as coberturas ou os principais diferenciais de produtos da Prevoar hoje no mercado português? E aí, em seguida, eu quero que o Marcos faça a pergunta dele. Ok, bem, os diferenciais ou as diferenças nos seguros ainda há muita coisa que não está criada, quer se criar, não há porque não há dados estatísticos, enfim, não se apresenta, não se segura porque não existem dados estatísticos e há algum receio. Os seguradores são relativamente conservadores, ok? Isto só para ficar claro. Enfim, queremos ver e depois é que vamos, enfim, propor um conjunto de coberturas. No caso da Prevoar, nós temos, no que diz respeito ao nosso seguro, enfim, fomos praticamente os pioneiros, depois fomos copiados, enfim, como líderes, não é? Follow the leader, não é? Fomos acompanhados e copiados, e quem vem depois até faz melhor, e depois nós vamos reagindo, enfim. Tudo isso faz parte dos nossos desafios, da nossa guerra do dia-a-dia, ou luta do dia-a-dia. É o seguro de crédito de habitação. O seguro de crédito de habitação, o seguro hipotecário, que nós temos o Prevoar Vida Domos, que representa neste momento cerca de 50% das vendas, já representou 60%, já representou 40%, enfim, neste momento tem um peso muito grande. A nossa diferença nesse produto é que conseguimos equilibrar, dar uma resposta, quer para o mediador, ou seja, para o corretor, quer para o cliente. Para o cliente, o que nós introduzimos é uma tarifa competitiva, estamos no top 3, top 4, top 5, enfim, também depende um pouco do posicionamento que nós adotamos em função da idade, em função da atividade profissional, porque a atividade são maior risco, e também em função dos capitais. Não somos os mais baratos, mas estamos perfeitamente no top 3. Ok? Na ótica do corretor, quando nós perdemos o negócio, esquece que nós ganhamos 8 ou 9. E diz, aquele, tal, ok, tudo bem. Agora, é seguro, o que é que nós temos vindo a acrescentar? E temos muito trabalho ainda para fazer na Prevoar, mas o que nós temos neste momento? Nós temos, por exemplo, uma garantia que é ímpar no mercado português, ou que é pouco oferecida no mercado português, que é em caso da pessoa não poder ter a sua atividade profissional, não poder trabalhar. Temos uma garantia em caso de invalidez temporária absoluta, invalidez para o trabalho, onde nós vamos pagar a prestação da casa. Ou seja, o montante que a pessoa está a pagar para a casa, vamos pagar. É uma garantia facultativa. O segurado é uma garantia que não é barata, mas o segurado não tem, ele e, enfim, o cônjuge, se for o caso, forem duas pessoas, duas cabeças, o que pode acontecer é a pessoa não querer subscrever a garantia no seu completo, 100%, mas isto subscrever 50%. Ou seja, se a pessoa não puder desenvolver a sua atividade na sequência de um acidente ou de um acidente, eu vou pagar 50% da prestação da casa, ou 100, ou 60, ou 40, ou 20, enfim, é opção do cliente e fica assim convencionado. É uma garantia facultativa. É como se fosse, pessoal, para vocês entenderem,
É como se fosse o DIT dentro de um contrato prestamista. Uhum. É como se fosse você ter um prestamista e lá você pode contratar o prestamista onde você quiser, você não é obrigado a contratar onde você está pegando o empréstimo ou financiamento, porque aqui é assim, Paulo, aqui você pegou um empréstimo do banco, ele só libera o dinheiro se você fizer o seguro com ele. Em Portugal também. Mas aí você tem a liberdade de apresentar uma proposta diferente e contratar em outra seguradora, não pode? Pode. O que acontece é que o dossiê, o que nós temos neste momento em Portugal é o seguinte: ao nível do banco, o banco tenta sempre apresentar o dossiê completo. O dinheiro para a casa, para o apartamento, bonito e tal, enfim, tudo com vistas para a praia, com aquela coisa toda, e o seguro, e o cartão de crédito, e aquela coisa toda. E o cliente, algum tempo depois, começa a fazer pesquisas e começa a perceber que o seguro do banco está-lhe a custar muito mais dinheiro do que seguro noutra seguradora. Em Portugal, a qualquer momento, desde que haja um aviso da parte do banco com 30 ou 60 dias, o segurador pode mudar, o cliente pode mudar a seguradora. É preciso terem atenção que, por vezes, o spread é a margem de lucro que o banco tem, não é? Vocês conhecem, provavelmente ouviram falar, e muitas vezes os bancos fazem depender o spread do cliente ter um seguro de vida lá, de ter um seguro multirriscos, de ter também, sei lá, uma conta aberta com salário, etc, etc. Ou seja, se o cliente mudar de seguradora vida, por exemplo, a Caixa de Depósitos faz isso, o cliente perde aquele spread. Por exemplo, o spread normal neste momento anda cerca de 2%, e se o cliente tiver então um conjunto de produtos, o spread vai ficar 1,5%, ou seja, vai pagar menos comissões ao banco, mas se deixar de ter lá o seguro, perde o spread bonificado e vai outra vez para 2%. Por exemplo, foi o meu caso pessoal, que eu tive que andar numa guerra, mas uma guerra mesmo aberta com o meu banco, a Caixa de Depósitos, porque eles disseram, não, o senhor deixa que ter cá o seguro, foi no meu caso, e eu vou-lhe aumentar o seu crédito da casa. E eu disse, ok, então eu vou mudar tudo que eu cá tenho. E se eu mudasse, eu ia pagar, enfim, uma série de encargos e tal. Enfim, foi uma guerra que eu tive, que o banco não foi minimamente simpático, nem comigo, nem com muitos e tal. Mas nem todos os bancos têm isso. Alguns bancos são mais flexíveis. Agora, a maioria dos seguros, o cliente não procura uma seguradora fora do sistema bancário. Porque o cliente quer é a casa e quer é assinar documentos, assina 20 documentos, 30, e quer a casa, enfim. Passado algum tempo, sim, muitos clientes vão procurar, nós, os corretores, dizem, olha lá, onde é que você tem o seu crédito? Foi no banco, foi assim, e o seu seguro também, etc, etc. Enfim, depois entra-se na fase negocial e pode-se mudar. O que acontece muitas vezes é que os bancos, sabendo e apercebendo-se que o cliente vai mudar o seguro, ou a seguradora, também chama lá o cliente e tenta renegociar. Diz, o senhor está a pagar 60 euros, por exemplo. Mas eu tenho aqui na seguradora Prévoir 40. Nós também fazemos 40. Hoje já temos cá esse fenómeno em Portugal, está bem? Muito bom. Para além dessa garantia, o ano passado, em pleno Covid, em junho, depois de uma negociação que não foi fácil, obtive da parte dos nossos resseguradores uma garantia, essa sim é também a coisa que eu falava, caso a pessoa fique com problemas e não possa trabalhar, enfim, pagamento do crédito, mas esta que eu vou falar é totalmente gratuita. Essa não tem custo para o cliente. E esta garantia que não tem custo para o cliente chama-se garantia cancro, que vocês chamam de garantia câncer. O que nós temos para os nossos segurados é muito simples. O segurado que faz o crédito, o seguro, connosco, do crédito, tem no primeiro ano um capital em caso de morte, na sequência de um cancro, de um câncer, tem 5%. Ok? Vou dar um exemplo muito, muito simples. Se o segurado subscrever um seguro para o crédito hipotecário, para o crédito da casa, e se tiver, vamos imaginar que o capital são 100 mil reais, não sei se é muito, se é pouco, mas são 100 mil reais, é pouco, não é? Mas são 500 mil reais.
5%. No primeiro ano têm 5%. No segundo ano são 10%. No terceiro ano são 15%. E no quarto ano e seguinte são 20%. O que eu vou explicar agora muito rapidamente. Isto é uma ideia, enfim, que me surgiu o ano passado, ou que nos surgiu, mas enfim, quando me surgiu o ano passado, o que nós pretendíamos era propor ao segurado uma garantia em caso de cancro, que ele não tivesse que comprar essa garantia. Primeiro ponto. Segundo ponto é que, ao mesmo tempo, eu fidelizasse o segurado. Ora, se o segurado subscreve 500 mil euros, está no primeiro ano 5%. Ou seja, a ter uma garantia, em caso gratuita, sem pagamento, de 25 mil euros. No segundo ano, na medida em que o seu crédito baixou, certo? Já não tem uma dívida perante o banco de 500 mil, amortizou, de 450 mil, eu digo, mas o seu também tem mais idade, são 10%. 10% são 45 mil, por exemplo. Estão a ver? No terceiro ano, sem custo para o segurado, eu digo rigorosamente a mesma coisa, digo, o senhor já não é 500 nem 450, mas já são 400 mil, mas tem aqui 15%. A partir do quarto ano e seguintes, o capital do segurado vai regredindo e eu dou sempre 20%, está bem? Ou seja, também a pessoa vai envelhecendo e não posso assumir muito risco. Custo zero para o segurado, está bem? Custo muito zero bom. para o segurado. Vai ter diferencial mesmo, muito bom. Esta é uma diferença. Depois, neste produto, se vocês quiserem, eu posso vender o seguro, que eu estou habilitado para vender o seguro, tá bem? Se quiserem subscrever, eu faço. Eu sou cidadão português, eu posso subscrever. Outra diferença, outro produto que nós temos é o facto de nós trabalhamos ainda com uma solução ou com algumas soluções de seguros, vamos chamar de misto. Ou seja, ninguém gosta de pagar o seguro a fundo perdido. Então, o que nós temos é o Plavoac, por exemplo, solução total, como temos outras soluções, que são seguros que têm na sua base o acidente, com uma pequena garantia doença, mas sobretudo o acidente, porque o acidente é realmente altamente penalizador, sobretudo com algumas práticas, fraturas que as pessoas podem ter, sei lá, se as pessoas praticam bicicleta, BTT ou outro tipo de desporto, não têm qualquer agravamento nem por profissão, estão sempre cobertas, e depois têm, aos seus 60 anos, têm uma poupança, ou seja, cerca de 50% do prémio que vão pagando vai para um pé de meia que nós chamamos de poupança. Ok? São seguros de adesão muito simples, são seguros cujo prémio anda na volta dos 25 euros. 25 euros são 100 reais, talvez, mais coisa, menos coisa, não é? Um pouco mais, 150, 180 reais. 150, 6 vezes mais, ok. E digamos que as pessoas têm esse pé de meia e sabem que não estão a pagar a fundo perdido. Contudo, e não têm, enfim, questionário médico, não queremos saber da profissão, não têm absolutamente nada, têm uma grelha de fraturas, podem fraturar o dedo, as costelas, enfim, qualquer coisa, e nós, ou braços, e etc, e nós temos então um capital em função das fraturas. E durante toda a vida do contrato, a pessoa vai acumulando uma poupança. O que nós acrescentamos hoje, mas é uma garantia que tem uma sinistralidade de 188%, ou seja, cobramos 10%, a sinistralidade é 188%, estamos a revê-la, que é a garantia convalescença, ou seja, se a pessoa tiver também um período de convalescença. Nós, neste momento, é simples, a pessoa amanhã, quarta-feira, hoje é feriado, a pessoa amanhã, se for ao médico, diz, ai, dói-me as costas e tal, o médico diz, ok, 10 dias em casa, e a pessoa disser, ok, foi porque caí nas escadas, enfim, as dores de costas é muito complicado. E nós estamos a pagar, vamos dizer não, só um dia. Essa garantia é uma garantia barata, mas é uma garantia que tem uma elevada sinistralidade. É diferenciador, mas nós vamos rever esta situação, porque é uma sinistralidade muito forte, vamos se calhar ligá-la a outra garantia. Tudo isso. Mas são nossos diferenciais, João Renato. Muito bom, Paulo. Quer dizer, o seguro, isso não é diferente aqui no Brasil. A cobertura de incapacidade temporária, de convalescença, como você falou, aqui no Brasil é uma das que, na carteira do Vida, é uma das que mais
tem sinistralidade nas seguradoras que atuam com essa cobertura. Fala, Marcão, qual a sua pergunta? Opa, bom dia, pessoal. Bom dia, Paulo. Tudo bom? Tudo bom? Já estou pensando em vender mais uns seguros aí. Então, a minha pergunta é muito simples. Para mim, seguro está muito, no vida, está muito atrelado à estatística. Então, como o senhor é bom nos números, queria saber uma ideia da taxa de fechamento médio por entrevistas e se essa taxa vai aumentando com seus melhores corretores ao longo dos anos. Ok. A nossa taxa, ela não... como é que eu digo? Como é que eu vou explicar? Ela não aumenta com o tempo, ela aumenta com o treino. Ok? Uhum. E ela diminui sem treino, mas também diminui quando eu quero criar novos mercados. Agora vou dar aqui alguns exemplos. Bem, o treino já perceberam. Cerca de nós, em Portugal, temos 931. 931. 9 contactos para 3 entrevistas para um fecho. Ok? 33%. 33%. Para entrevista. Ocorre que hoje estes números estão a alterar um bocadinho. Porquê? Porque cada vez mais o corretor percebeu que pode completar, através do cross-selling, completar a coberturas para o cliente. Ou seja, o mesmo cliente pode subscrever 2 seguros. Os próprios seguros complementos. Ou seja, antigamente nós queríamos, ainda temos um pouco isso, mas pouco cada vez menos, um seguro tinha lá tudo. Tinha tudo. Hoje não. Um seguro tem esta parte, ou um produto tem esta parte, e depois tem outra. Então, muitas vezes o cliente não subscreve apenas uma apólice, como era no passado, onde tinha lá tudo. O cliente subscreve 2 apólices. É um pouco o que acontece, por exemplo, no setor imobiliário. As pessoas queriam ter na cidade uma casa urbana ou citadina, casa de praia, casa de tudo. Hoje não. Hoje as pessoas querem uma só para a semana e depois vão pegar, e no restante, em vez de ter uma casa muito grande na cidade, uma casa pequena apenas para dormir, depois tem uma casa à beira-mar ou na montanha, pouco importa. Enfim, é isso que se está a passar também. Por isso, estes números não são iguais para todos. Mas há este fenómeno, o facto de procurar cada vez mais a venda cruzada. Mas para isso é preciso, claro, disciplina e treino e tal. Agora, em termos de fecho, os melhores, com mais treino, com mais experiência, enfim, são mais preguiçosos também. São mais preguiçosos. Ou seja, não precisam muito de ir à procura de negócio, porque têm, enfim, um papel de líder, são reconhecidos como grandes mediadores, pessoas de sucesso, e como vocês sabem, todos nós ligamos muito mais depressa a uma pessoa de sucesso do que a uma pessoa que não tem sucesso. Ou seja, sucesso, não é? Puxa, sucesso e assim sucessivamente. E então têm taxas ainda mais baixas. O que é importante, e onde eu tenho estado a trabalhar, e enfim, com alguma persistência, às vezes até com um nível superior que eu chamo de teimosia, que eu também sou teimoso, que é o seguinte: há que criar novas áreas de negócio. Ou seja, o tal Oceano Azul, não sei se vocês já ouviram falar, se leram o livro do Oceano Azul, enfim, também cá, ele também chegou cá, um excelente livro que hoje é a Estratégia do Oceano Azul, enfim, que eu vos recomendo se tiverem a oportunidade de ler. O que é importante é que nós olhemos para o nosso negócio e dizendo que há áreas onde há o meu mercado, mas há também um não mercado, ou há pessoas que não adquirem, que não subscrevem o seguro, ou porque o seguro, enfim, é uma questão de preço, ou é uma questão de informação, desinformação, preconceitos. Enfim, as pessoas também não sentem o que é importante, é ter o orgulho, ou ter a vaidade de ter o seu seguro. Tudo isso pode ser trabalhado. E então dá muito mais trabalho. Quando eu estou a criar um novo mercado, dá muito mais trabalho. Enfim, a estratégia Oceano Azul mostra bem o caso do Cirque du Soleil, as próprias publicidades do JCDecaux, enfim, como é que eles criaram um mercado novo. E do que se trata aqui é também criarmos um mercado novo. Nos seguros ainda não se vê muito, mas ir à procura de pessoas que estejam interessadas
em um tipo de produto ou um tipo de serviço um pouco diferente. E esses, então, os rácios de fecho são muito superiores. Mas acontecem e vai-se fazendo. Eu vou dar-vos, por exemplo, um exemplo. No que nós temos, ainda que não se repetiu muitas vezes, que é as pessoas, ainda no respeito, por exemplo, à sua situação de reforma, da poupança para a reforma. Okay? As pessoas guardam, porque, enfim, é este um pouco a ideia, só me preocupar com a reforma aos meus 45, 50 anos. Ou seja, o que nós estamos a fazer no mercado para a reforma é só as pessoas com 40 e mais anos. Ok? Ou seja, estamos a eliminar. Se a entrada na vida ativa hoje em Portugal é, por exemplo, de 28 anos, a idade média, 25 anos, significa que eu tenho ali uma faixa etária de 20 anos que não estão a subscrever um seguro de poupança. Ora, se eu pegar e disser aos jovens de 25 ou 30 anos ou 28 estão a começar, mas em vez de ter um esforço como os pais têm, de 35 ou 40 euros, mas eles com 15 euros já conseguem, e assim vai ficar tudo muito mais alisado, muito mais plano. É uma questão de apresentar. Agora, eu não posso ir lá só com um prémio, dizer que em vez de 25 vai ser, o esforço será apenas de 15, eu tenho que ir lá com um serviço, facilidade de subscrição. Há todo um mercado que pode ser criado. E vocês vejam no seguro, na poupança de reforma, nós estamos a eliminar com os tais preconceitos que a reforma só a partir dos 45 ou dos 50 anos, ou dos 40 anos, é que eu me vou preocupar com ela, estou a eliminar uma série de pessoas, uma percentagem significativa de pessoas que estão na idade ativa. Agora, eu não posso ir lá com o mesmo discurso, dizer, Renato, você está a chegar aos 50 anos, é bom, ou aos 40 anos, é bom começar a pensar na reforma. Eu não posso ir com esse discurso aos jovens de 25 ou 30 anos, eu tenho que arranjar outro tipo de argumentos. A ver, este oceano azul que está-se a criar e nós estamos a desperdiçá-lo. Muito bom, Paulo. E até tem a ver com a pergunta que o Genivaldo fez. Se quiser você mesmo fazer a pergunta, Genivaldo, só para a gente já está terminando já. Marcos, respondi a sua pergunta. Perfeitamente, 931. Ok. Oi, Genivaldo. Bom dia, Paulo. Boa tarde, Genivaldo. Boa tarde. É uma honra poder participar desses ensinamentos aí. Estou aqui anotando, fazendo algumas anotações. No seguro, sempre tem uma cobertura, né, uma assistência, uma cobertura adicional que é mais vendida, né? Aí, qual a cobertura que é mais procurada? Existe essa situação? Bem, o que é mais procurado pelas pessoas é seguro de pessoas, que é mais procurado, eu penso que é tudo o que está ligado à doença. As doenças graves, né? São as doenças graves. As doenças graves têm um efeito, não é uma procura, mas é pessoas. Ou seja, o que nós temos que ver é o seguinte: nós temos que sempre trabalhar em duas coisas, e vocês, já agora, deixo-vos aqui uma dica. Não sei se ela vai valer, mas pronto, se me permite, vou deixar aqui uma dica. Nós temos que sempre despertar o interesse e captar a atenção. Ok? Captar a atenção e despertar o interesse, ou despertar o interesse e captar a atenção. E hoje há de facto muitas coisas, e se vocês fizessem um exercício na televisão, ou na rádio, ou nos jornais, há uma procura da comunicação social, por exemplo, de captar a nossa atenção e despertar o nosso interesse. Senão eu mudo de canal. Ok? Daí que passam as notícias em rodapé e fazem muita coisa. E o que nós temos que fazer é isso. E hoje o que capta a atenção das pessoas é a situação da doença. Okay? Coronavírus, o Covid, etc, etc. Mas não nos podemos esquecer que também, bem na atualidade, estão as doenças graves, com efeitos dramáticos. Okay? Isto vai captar a atenção das pessoas. Despertar o interesse é como é que nós podemos solucionar isso. Ou como é que nós vamos aprofundar isso. Ou seja, um cancro, seja outra doença, por exemplo, vou-vos dar uma ideia. Eu estou neste momento, estamos com a minha equipa, neste momento a trabalhar sobre um produto que muda um pouco, que é um produto para o segmento sénior, que é um seguro vitalício para pessoas com mais de 50 anos, onde os estudos, e eu penso que no Brasil,
ou pelo menos na América do Sul, mas no Brasil não será muito diferente, é preciso arrojo, é preciso muito trabalho nesse sentido, que é um seguro para as pessoas com mais de 50 anos, eu pessoalmente tenho 53, e o que nós identificamos é que existe uma série de doenças para os séniores que podem ser cobertas e que hoje não há coberturas específicas. Eu vou-vos dar um exemplo. Ou as doenças neurológicas. Por exemplo, a demência, a cegueira. Porque falar de doenças graves é muitas vezes pensar que uma pessoa vai ser o cancro. Mas está bem, mas não é só o cancro. Alzheimer, Parkinson, isto tem efeitos dramáticos para as pessoas. Ora, o que nós sabemos é que se eu interrogar pessoas com 50 anos, ou 55, ou 60, provavelmente a primeira preocupação que essa pessoa tem é o nível do cancro. Um AVC, por exemplo, um acidente cardiovascular. Mas se eu falar com uma pessoa de 65 anos, provavelmente a maior preocupação dela, ou dos seus familiares, um pouco mais novo, mas dela, já será outro tipo de doença, se calhar Alzheimer e Parkinson. Ok? E por aí fora. Ou seja, é esta resposta que é preciso dar. E as pessoas procuram, isto é só para responder das doenças, hoje, é verdade, são as doenças, mas um dia destes serão as doenças, mas de uma forma muito específica. Porquê? Porque uma pessoa de 50 anos tem uma preocupação com uma doença, uma pessoa de 60 anos há de ter preocupação com a doença, mas já de ser o tipo de doença. Ok? Está bem? Maravilha. Excelente. A procura tem muito mais a ver com aquilo que a pessoa está muito mais sensibilizada, ou aquele produto que mais impacta, ou que pode mais impactar na vida das pessoas, né? Sim, as lojas, o pronto a vestir, o pronto a vestir, ou as lojas de roupa, perceberam bem isso. Segmentaram clientes, um cliente de 35, ou de 25, ou 30 anos, vai a um tipo de loja para vestir um tipo de roupa. Uma pessoa um pouco mais conservadora, um pouco mais de idade, vai a outra loja para vestir, ou o tipo de marca, ou o tipo de, enfim, de cadeia, para comprar o tipo de roupa. Ou seja, cada idade tem as suas necessidades. E é isso que os seguros, dentro das doenças, Genivaldo, está bem? Isto é para responder um pouco à sua questão. Esta é a evolução dos seguros, no meu ponto de vista, que cada vez vamos responder melhor às necessidades das pessoas. Falar de doença de uma forma genérica é uma coisa, mas se eu falar com uma pessoa de 50 anos de uma doença específica, é totalmente distinto. Está bem? Muito bom. Maravilha. Muito bom. Sensacional. Gente, a gente passou bastante do tempo, agradeço bastante aí a participação de todos até agora. Paulo Silva, uma aula, uma pós-graduação, não sei como é que a gente pode chamar aqui, mas está sendo literalmente uma aula de seguros de vida, de formação de técnicas de vendas, enfim, é fantástico, Paulo, sempre um prazer, uma honra a gente aprender com você. E eu quero aproveitar e chamar a Luciana Mota, que é a coordenadora da Omint, que é a nossa grande parceira. É aqui que a gente busca todas as nossas soluções para levar para os nossos clientes. Como você disse, Paulo, aqui nós só temos alfaiates. Nós não temos nenhuma loja de departamento que já vende o produto pronto. Aqui só tem alfaiate. É tudo sob medida. E a Omint é onde a gente vai buscar os melhores produtos para a gente construir né, a melhor vestimenta para aquela família ou para aquela pessoa, né? Então, Luciana, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. E se tiver alguma pergunta para o Paulo Silva aí também, fica à vontade. Obrigada, professor. Obrigada, Paulo. Que aula tivemos hoje. Eu estou aqui desde o início, com câmera fechada, porque eu ainda estou com cara de cirurgia, né? Então. Mas logo eu estarei melhor. Mas, enfim, que aula tivemos hoje, né? Vai de encontro com todo o conhecimento que nós buscamos, né? Que faz parte aí do nosso propósito do dia a dia. Eu acho que a gente já está com o horário ultrapassado, né? Mas agradeço imensamente a presença de cada um. Paulo, mais uma vez, mais uma finalização de mentor. Muito obrigada pela sua participação. A cada corretor aqui presente, os que estiveram conosco
os 3 meses, né, de mentor, os que, porventura, hoje não estão aqui, mas eu vou falar com cada um deles também, agradecendo. A gente finaliza um projeto para iniciar, né, na verdade, no dia a dia, né, o que já vimos iniciando, né? Então, é a finalização somente de uma etapa do mentor, porque o mentor não tem fim, né? Então, assim, agradeço imensamente a cada um de vocês. Um dos pilares do nosso canal, Empresas Promotoras aqui na Omint, é a capacitação. A gente acredita que isso tem que ser constante, né? E muito baseado na venda qualificada, na VPN que a gente chama, que é a venda por necessidade, né? E quando a gente busca ouvir o cliente, buscar as necessidades do cliente, a gente consegue um negócio bom para todos os lados, né? É o que a gente chama aí de realmente atender aí com maestria a necessidade do nosso cliente dentro dos produtos do qual a gente tem aqui para ofertar, né? Então, agradeço imensamente, foram 3 meses intensos, e em nome do Wilson, nosso gerente, os nossos consultores Patrícia, Lupercio e Rosângela, hoje estão todos na rua, estão todos em visita, mas acredito que estão aí no dia a dia com vocês, falando com vocês. Nós estamos à disposição, contem com esse time, nos acionem, é isso que nós esperamos, tá? E mais uma vez a gente fala que ser especialista em seguro de vida, vender seguro de vida, não é dom, não é mágica, não é sorte, não é levar jeito. Vender seguro de vida e ser especialista em seguro de vida compete em estudo, em treino, em técnica e em atitude, né? É um pouco de tudo que nós vivenciamos aqui esses 3 meses, já estamos colocando em prática e vamos aí com muita atitude em busca dos resultados, né? Contem com a Omint, obrigada, professor, obrigada a todos vocês, valeu, foi joia, demais. Obrigado, Lu, obrigado a todos, obrigado aos mentores que estão aqui, que eu tenho convivido aí nos últimos meses também, que são as nossas referências no nosso trabalho. Márcia Maeda, meu agradecimento, Genivaldo, o Marcos Soeiro, a Luciana Gaeta, Daniela Lira, enfim, cada um de vocês são muito especiais aí nesse processo. E obrigado em especial, Paulo Silva, por todos esses ensinamentos de todos esses anos, né? Porque desde 2006, praticamente, o nosso convívio, então eu posso dizer que aprendi muito aí nos últimos 15 anos com você e continuo aprendendo, Paulo. Obrigado mais uma vez pela disponibilidade e pelo tempo aí no meio do feriado, né, Paulo? Só posso dizer só uma palavra, pronto, para mim é sempre um prazer, sempre um gosto estar, porque, enfim, o meu dia-a-dia é um pouco diferente destes assuntos, mas vou ouvindo, como é natural. Enfim, a equipa é grande e tenho outras pessoas para fazer este trabalho. Para mim é sempre uma oportunidade. Eu gosto sempre de reviver um pouco as coisas e, sobretudo, revivê-lo num contexto diferente, em momentos diferentes, as coisas mudam. E é sempre interessante e obriga-me também a fazer alguma pesquisa. Estar convosco, claro que é sempre um gosto poder ajudar. Em relação ao Omint, está aqui a Luciana Mota, que eu não conheço pessoalmente, mas se calhar devemos ter a oportunidade. A Omint faz-me um pouco lembrar e penso um pouco na Omint como a Prévoir. Enfim, não conheço bem a realidade das duas empresas, mas pelo que eu vi. E uma das coisas que eu acho de facto interessante é que a Omint, ou pelo menos nós, e penso que a Omint também percebeu, que há 3 formas de valorizar quem trabalha connosco. De facto, temos uma oferta de produto que seja uma oferta adequada. Não tem que ser a melhor, não tem que ser a mais barata, mas tem que ser equilibrada, quer ao nível das garantias, quer ao nível do prémio. Enfim, tem que haver aqui. Eu creio, e vi pela animação e pelo que o Renato partilhou comigo, que também há todo o sistema remuneratório, enfim, as pessoas precisam de viver, mas também todo o sistema de incentivos ou de animação.
E o ponto para mim mais importante deles todos, porque somos humanos, porque somos pessoas, é a questão relacional. O relacionamento. Enfim, eu não tenho que trabalhar com os mais baratos, eu não tenho que trabalhar com os melhores produtos ou com o produto perfeito, eu não sei se até existe o produto perfeito. O que é certo é que se eu trabalhar num quadro de bom relacionamento, eu sinto-me, enfim, mais preparado, mais motivado, mais apoiado, etc, etc. E isto só para dizer, nós, e uma das coisas que eu peço às minhas equipas, estar muito atento, é porque é que as pessoas, porque é que os corretores trabalham connosco, ou porque é que eles não trabalham connosco. Quando não vendem, quando passam um mês e não vender um único seguro. Eu até às vezes digo assim alguns palavrões, não é? Digo assim umas coisas que eu também fico assim um bocado. Bom, é assim. Não digo em casa porque não posso, mas digo fora de casa e às vezes no carro. Bem, apercebi-me que existem 3 motivos principais. Eu penso que a Almit, e com a devida licença e com a devida vénia, também deve procurar, ou procura responder, que é o produto, de facto, tem que ter qualidade, mas não tem que ser perfeito, não tem que ser o top, não tem que ser tudo. É o comissionamento, a remuneração, os incentivos, a animação, a forma como dinamizamos e o relacionamento. E olha que na Prévoire, curioso, que os melhores dizem que tem a ver com o relacionamento. Por isso é que eu tenho cerca de 40 para os 900 corretores, eu tenho cerca de 45 responsáveis comerciais, entre os coordenadores, entre os inspectores e supervisores e os assessores, que eram os tutores, uma ideia, enfim, que eu adaptei um pouco do Brasil, quando estive com o Renato em São Paulo, porque para mim é importante que o corretor se sinta apoiado, perdão. E o relacionamento, nossos melhores comerciais são os que fazem mais prospecção, mas também em que dizem, aconteça o que acontecer, eu estou com o Prévoire, ok? Isso é muito importante e a nossa aposta vai nesse sentido. Claro que depois há aqueles que dizem, ok, enquanto tiver o produto barato e o melhor produto, passo, mas depois é outra seguradora e para o ano é outro e tal, enfim. Esses aí nem sequer me preocupo em fidelizá-los, que eles não são fidelizáveis. E depois há os que têm o produto, que eu percebo, mas são os mais técnicos, que, enfim, ainda não perceberam que é preciso conjugar vários pontos. Por isso, parabéns a todos, muito obrigado e parabéns também ao Almit. E até breve. Obrigado. Sensacional, Paulo. Obrigado. Obrigado a todos, gente. Excelente dia a todos, bons negócios. E, Paulo, bom final de feriado aí para você. Aproveite com a família. Um abraço a todos. E a última foto? A última foto eu já tirei. Eu tirei enquanto. Agora vou passear com o Max. Dá uma voltinha com o Max. O Max. Grande Max. Qual que é a raça do Max mesmo, Paulo? É sempre a mesma, não mudou nos últimos 12 anos. Continua a ser labrador, está bem? Ele pergunta-me, depois de 3 meses, pergunta-me qual é a raça do Max. Não muda, está bem? Muito bom, não mudou. Ele pergunta para a gente saber. Muito bom, obrigado. Valeu, gente. O Renato já esteve em minha casa e conhece o Max, não é? Conheço bem. Bem, abraço a todos, fiquem bem. Até breve. Obrigado, Paulo. Um abraço. Obrigada, gente. Obrigado, pessoal. Obrigada. Com licença. Obrigado, Deus. Tchau. Até mais. Tchau. Obrigada, Renato. Tchau.